Convidar os nossos irmãos. Boa tarde a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Dizemos a todos que sejam bem-vindos. E a partir desse momento, nós vamos iniciar as nossas atividades, sempre agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade, os benfeitores amigos que sempre estão junto de nós a nos orientar, a nos inspirar as melhores ideias, para que possamos sempre ter a força e o dinamismo de divulgar a nossa doutrina querida. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, por mais esse momento de poder estar aqui, nesta casa de oração. E assim queremos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deu ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo mal, e assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, do patrono espiritual desta casa, Francisco de Assis, pedimos a permissão para dar por início a nossas atividades nessa tarde de hoje. E que assim seja. Bem, meus irmãos e irmãs, hoje, para nossa alegria, temos aí o casal Emídio Brasileiro e Marisley, que veio estar mais uma vez aqui conosco na nossa casa espírita. Para nós é muito gratificante, a gente se sente muito feliz com a presença de vocês. Nós vamos ter aqui dois momentos. Vai ter o Emídio, vai fazer aqui um início, e depois vai passar a palavra para Marisley. Ela vai falar um tempo, não muito longo, e depois a gente vai fazer uma entrevista que acredito que vai ser muito importante. Então, nesse momento, com muito amor, com muito carinho, o nosso professor Emídio, que é o autor do livro Tratados do Evangelho, ele vai fazer aqui o início e vai falar um pouquinho sobre o livro, que é o Tratado dos Evangelhos, na segunda edição, não é isso? Então, com você, doutor Emídio, a palavra. Obrigado, Sebastião. Meus irmãos, muita paz. Hoje a palestra é da Marisley, mas eu vou só dar algumas notícias a respeito da obra Tratado dos Evangelhos. Os irmãos já têm a obra, e esse livro foi lançado no dia 13 de março. Em 3 meses, a primeira edição esgotou. A segunda edição, de 1000 exemplares, nem chegou a Goiás. Saiu da Gráfica de São Paulo, veio aqui para o Irradiação Espírita, que distribui o livro, e já foi para os outros estados. Todos os estados brasileiros, todas as federações espíritas já têm o livro. Então, saiu da Gráfica, já foi direto para o Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Alagoas, e já se encontra em todo o território nacional. Muitas casas espíritas já estão adotando o livro em seus núcleos de estudos do Evangelho. E muitas notícias eu poderia aqui trazer. Mas eu recebi uma de Alagoas, de um médium de Alagoas, e ele dizendo, ele é da Federação Espírita de Alagoas, e ele dizendo que antes de ser da federação, ele pertencia a uma outra atividade, a um outro grupo de estudo. E num desdobramento espiritual, ele teve um sonho, e ele viu 3 capas de livros. A primeira capa de um livro ele já viu, e a segunda capa, quando ele pegou no Tratado dos Evangelhos, ele disse: eu vi esse livro. E falta agora o 3º livro. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque nós pensamos que nós fazemos alguma coisa aqui na Terra, quando na verdade
tudo já está projetado, organizado do lado de lá. O que nós fazemos aqui é apenas executar, e de uma forma falha até, em relação ao que existe do lado de lá. Do lado de lá tem livros, bibliotecas, muitas bibliotecas, muitos livros, e muitas vezes o que nós fazemos aqui é apenas copiar o que já existe do lado de lá. Então eu fiquei muito feliz com isso. Realmente esse trabalho, ele vai preenchendo os corações. Eu vi um depoimento de uma leitora, de uma professora, ela dizendo o seguinte: eu já li todo o livro e digo a você que depois da leitura desse livro, o meu coração ficou mais dócil e eu aprendi a amar mais as pessoas. E é esse o objetivo do Evangelho de Jesus. Nós docilizarmos os nossos corações, muitas vezes cicatrizados, muitas vezes feridos, muitas vezes ultrajados por decepções, desilusões. E Jesus vem exatamente para renovar as nossas esperanças, renovar os nossos corações, não perdermos a fé, não diminuirmos, não nos esfriarmos no amor ao próximo. Portanto, esse é o objetivo do Evangelho: aquecer os corações para que nós possamos perdoar mais, compreender mais, ajudar mais, colaborar mais e fazer com que a nossa estadia nesse planeta seja uma estadia marcante. Temos tudo para fazer com que a nossa encarnação atual seja a melhor de todas as anteriores. Temos todas as ferramentas, temos o progresso, temos todas as condições de dizermos assim: das minhas últimas 10 encarnações, essa foi a mais proveitosa, essa foi a melhor. Porque nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a doutrina espírita e temos a oportunidade de viver no Brasil. Temos a oportunidade de viver nesse país. Como é um privilégio viver, reencarnar numa região como essa. O Brasil é um país de paz. E mais ainda, no coração do Brasil. Ou seja, eu fico pensando, Sebastião, nós temos autores espíritas capacitados, preparados para fazer um trabalho como esse. E eu me pergunto, por que eu tive a responsabilidade de fazer esse trabalho? Eu diria que 50% é por estar aqui no Centro-Oeste. Uma vez um amigo nosso passou por Uberaba, paulista, iria morar em Goiânia. O nome dele é Paulo Daltro de Oliveira. Ele foi o editor da revista espírita Allan Kardec e fundador do posto de auxílio espírita lá em Goiânia. E quando ele disse ao Chico que viria a Goiânia, Chico disse assim para ele: cuidado, Paulo, porque lá, quando se vai para lá, para Goiás, é porque tem muito a fazer, tem muito a realizar. Lá é local de muito trabalho. Ou seja, aqui não é local de repouso, de descanso, é ambiente de trabalho. Então, eu diria que a responsabilidade de fazer essa obra é 50% de estarmos aqui, nessa região, Centro-Oeste brasileiro. A região mais protegida do Brasil. Aqui não tem enchentes, aqui não tem ventanias, ciclones, terremotos. É a região mais protegida do Brasil. A gente vê agora, num momento como esse, as enchentes do Rio Grande do Sul, no sul do país, a seca do Nordeste, e nós aqui no Centro-Oeste, protegidos. Um clima organizado, ou pelo menos o mais organizado do país. Um clima propício para se recuperar certas
doenças, para se curar certas doenças. Então, que bom que esse livro nasceu em Goiás. Ele foi escrito em Goiás. Ele foi pesquisado em Goiás. Talvez se eu morasse em outro lugar, em outra região, eu não teria as condições energéticas, fluídicas, para fazer essa obra. Então, a obra é também filha do Centro-Oeste brasileiro, especialmente filha de Goiás. Eu digo sempre que Goiás é o estado mais generoso do país. Goiás deu terra para Brasília, deu terra para Tocantins. É o estado mais acolhedor dentre todos. Como nós, goianos, acolhemos as pessoas que vêm aqui, com carinho, com afeto. Então, que bom que o Evangelho de Jesus saiu numa interpretação espírita de Goiás. E é um sinal de que esse país, tão bem orientado pelas falanges superiores, está sendo supervisionado, vigiado e, ao mesmo tempo, por que não dizer esperado? Muito se espera do cristão, do espírita, do católico, do protestante da região do Centro-Oeste brasileiro. Afinal, é aqui que está Brasília, é aqui que se tomam as decisões para gerir, administrar esse país. Então, talvez, se eu continuasse na Bahia, em Salvador, não teria escrito esse livro. Se eu fosse morar em outro estado, eu não teria escrito esse livro. Mas aqui é o local em que esse livro teria que surgir. Tenha sido eu o autor ou outro autor. Ou seja, o lugar para se nascer o Tratado dos Evangelhos, que é uma obra que vai permanecer por muitos anos, é realmente Goiás. É um livro goiano. Ou seja, o estudo do Evangelho aprofundado, mas vindo de um ambiente fluídico, de um ambiente geográfico, de um ambiente psicológico do Centro-Oeste brasileiro, a região mais protegida, eu diria, da América Latina. Então, eu desejo a todos que já estão estudando, que continuem a ler em seus evangelhos no lar, em seus cultos. Algumas casas espíritas já estão estudando sistematicamente o Evangelho com com o Tratado dos Evangelhos como livro-texto. Todas as federações espíritas já têm esse livro, né? Todo o Brasil já tem esse livro e outros lugares fora daqui. Essa semana eu recebi uma foto pelo Instagram de um frequentador dessa casa, o Luiz Gustavo, que agora está no Panamá, tirou uma foto do livro sobre a mesa que ele faz o culto do Evangelho no lar e mandou para nós. E esse livro está em quase todos os países da Europa, dos Estados Unidos, da África, ou seja, aos poucos essa obra, daqui a pouco ela vai ser traduzida para o inglês, o espanhol, para que pessoas, leitores de outras línguas tenham acesso a esse estudo, a essa pesquisa. Então, eu desejo à professora Mariusley uma ótima palestra, agradecer mais uma vez a acolhida do querido Sebastião, de todos os frequentadores dessa casa, dos bons espíritos que aqui estão a nos proteger. E que Deus abençoe. Desejo a todos um ótimo Natal, um feliz 2024 a todos. Muita paz. Então, convido a doutora Mariusley e eu fiz aqui, diz que o cronograma para a gente fazer já tudo sentado, mas eu não entendi. Aí, se você quer fazer a palestra sentado, pode fazer. Em pé. Em pé? Então tá. Então, depois a gente faz a entrevista aqui. Tá, ok. Você prefere ficar? Irmãos e irmãs, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos estudar então? Bem, o nosso tema da tarde, então nós vamos organizar aqui o tempo, né? É o poder da gentileza. Quem aqui se considera gentil? Arriscado, né? Vamos ver o que é ser gentil, né? Depois responde. Nós vamos falar brevemente 3 aspectos importantes
que nos auxiliam na compreensão de como Jesus era uma pessoa gentil e como ele nos ensinou a gentileza. A primeira delas, vão ser 3. A primeira delas é a importância da gentileza dentro dos nossos lares, a importância da gentileza na rua, no ambiente de trabalho, e qual é a vantagem de ser gentil. Vocês consideram que ser elegante, cortês, educado é muito mais vantajoso do que ser malcriado, deselegante, arrogante, não é? Isso já é quase que matemático, não é verdade? Mas o primeiro ponto que nós vamos falar, que é a questão... Oi, Sebastião. Aqui? Ah, tá filmando ali. Tem alguém assistindo, né? Bom, a questão da gentileza no ambiente doméstico, ela é tão importante porque é dali que se formam os pilares morais. É ali que a criança nasce e é envolvida em todo aquele hábito, né, de ser gentil com as pessoas, ser gentil com os irmãos, ser gentil no dia a dia. Bom, aproveitando que Emílio está aqui, ele é uma das pessoas mais gentis que eu conheço. Aliás, a gentileza dele foi o que me capturou. Vou contar um breve fato. Nós estávamos na faculdade, faculdade de enfermagem ali na UFG, e ele também fazendo direito. Então, nós nos conhecemos numa circunstância diferente, né? Ele precisava fazer lá um trabalho, né? Mas naquela época, acho que ele era o único da cidade que tinha computador, e o professor queria o trabalho manuscrito. E ele fez assim. Então, ele ficou procurando alguém lá que pudesse escrever isso lá na biblioteca da UFG. Só que eu estava lá e só pensava em estudar, tinha prova de patologia no dia seguinte. Quem é da saúde aqui sabe do que eu estou falando, né? É uma prova muito difícil. E aí, eu preocupada com aquilo, a princípio, não observei direito e tudo. Mas depois, eu o vi de longe e falei para minha colega: vamos ajudar esse rapaz. Aí foi quando eu o enxerguei, né? Estava de camisa branca, manga comprida por dentro da calça, né? Todo alinhado, bem penteado, como ele sempre anda, né? Mulher olha essas coisas. Eu olhava. Vocês não, meninas? Olha. Vocês estão achando que são só os homens que observam as mulheres observam também. Então, olha o que aconteceu. Uma pequena gentileza. Então, eu o ajudei com o trabalho, depois ele foi, né, ver com o professor lá, acho que o professor... João Baldo, né, ele até deu alguma coisa, a nota para ele, alguma coisa assim. Mas o que eu quero com essa história? Eu sei que já há mais de 30 anos que nós estamos juntos. O que aconteceu? Foi uma pequena gentileza de minha parte, e olha o lucro. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus quer nos dar 1 milhão, Ele nos pede 1 centavo. Quando Deus quer nos dar uma grande bênção, Ele nos pede uma pequena atitude generosa nossa. Então, o que eu aprendi com essa lição foi para além da gentileza. O método que foi utilizado ali naquele momento é um método que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta assim: qual é a base da verdadeira caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu chamo isso de um processo mnemônico de BIP. Sempre que eu estou em dúvida se eu devo fazer alguma coisa, então, eu lembro do BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, essa é a base, é a regra para a gentileza em todos os momentos. Então, lembrem-se disso. Quando Deus quer nos dar o universo, Ele só pede para a natureza um átomo. Ele nos pede pequenas ações, fragmentos da nossa generosidade. E muitas vezes nós ficamos esperando ter muito para poder doar.
Ou ficamos esperando chegarmos a um nível muito elevado. Quando eu for um espírito superior, eu vou perdoar fulano. Quando eu for um espírito mais elevado, eu vou ter paciência. Não, já pode ser agora, nesse exato momento. E o segundo ponto é a gentileza na rua, é a gentileza no ambiente de trabalho. Meus irmãos, quantos acidentes nós poderíamos evitar se tivéssemos um pouco de paciência para deixar o outro passar? Quantos acidentes nós evitaríamos se nós realmente respeitássemos a cor alaranjada do semáforo? E quantas vibrações negativas nós evitaríamos se nós estacionássemos no lugar correto? Não é verdade? Então, existem determinadas situações que muitas vezes Deus nos coloca os exemplos bons na nossa frente e às vezes a gente nem percebe, né? Então, por exemplo, a gentileza no ambiente de trabalho. Existe um autor chamado John Murphy. O sobrenome é Murphy, mas não é o da lei de Murphy. Vinícius, o nome do Poder do Subconsciente? Esqueci o nome dele agora. Quem já leu o livro O Poder do Subconsciente? É o Joseph Murphy, isso. Joseph Murphy. Ele diz o seguinte, que os pensamentos que nós temos, eles se materializam diante de nós e retornam para nós conforme as nossas ideias. Então, se nós pensarmos, matemático, não é, gente? Lei de ação e reação. Se nós pensarmos positivamente, nós vamos atrair situações positivas. Se pensarmos negativamente, vamos atrair situações negativas. E quando nós quisermos algo, nós já podemos mentalizar isso da forma como nós queremos que algo se concretize e vá registrando, anotando. Com isso, o nosso subconsciente trabalha para que isso se concretize. E nós, somos espíritas, já sabemos isso há muito tempo, né? Nós temos o quê? 38 bilhões, mais de 38 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso. E é como se nós tivéssemos 38 bilhões de espíritos protetores no cosmos, só esperando nós fazermos o nosso pedido. O que exatamente você quer? Aquilo que você pedir, você vai receber. A porta que você bater, ela vai se abrir. Ah, Marisley, mas tem certeza que é tão simples assim? Acreditem, é. Qual é o problema? É o nosso subconsciente. Muitas vezes nós pedimos inconscientemente algo negativo e achamos que estamos pedindo positivo. Quem virá é o negativo. Se nas suas orações você tem mais palavras negativas do que positivas, a chance das coisas negativas acontecerem é muito maior. Mas é claro que às vezes é difícil, não é? Então, por exemplo, uma mãe preocupada. A mãe preocupada ou com alguém que está viajando, alguma coisa assim. Muitas vezes vem pensamentos negativos, não é verdade? Só pensamento negativo. E se? E se? Ai, meu Deus, e se? Então, nós precisamos vigiar mais os nossos pensamentos, vigiar mais as nossas palavras, para que os nossos pensamentos, as nossas palavras, sejam realmente focadas no positivo, no bom, no otimismo, sem aquele otimismo infantil de acharmos que as coisas vão cair do céu sem o nosso esforço, sem o nosso trabalho, sem a nossa persistência, sem a nossa disciplina. Então, o que realmente queremos? Quem realmente queremos ser? Esse princípio, então, se você quer realmente ser uma pessoa melhor, veja quem é essa pessoa melhor do que você e comece a observar. De vez em quando eu falo essa frase quando eu encontro uma pessoa assim incrível. Eu falei, quando crescer, quero ser igual a você, né? Um exemplo bastante simples. Durante alguns anos, eu fui coordenadora do curso de enfermagem em uma universidade. Então, mas aí eu comecei a fazer doutorado e eu não sabia o que eu fazia primeiro. Se eu coordenava o curso, se eu trabalhava, se eu fazia doutorado, os filhos na adolescência. Então, eu resolvi me afastar da coordenação, ficar só em aula para fazer os doutorados.
É porque para andar com esse homem tem que ter 2 doutorados, né, para acompanhar essa mente aqui, ó. Então, o que aconteceu? Então, eu comecei a treinar uma outra professora para que ela ficasse no meu lugar. Então, eu atendendo professores, atendendo alunos e ela sentada observando. Então, chegou uma aluna, né? Doutora, tá difícil porque, olha, eu trabalho, não tenho tempo, os professores estão muito rigorosos. Curso de enfermagem, né? Tem que ser bem rigoroso. Os professores precisam pegar mais leve, né? Tá difícil, ficam regulando horário de entrada, horário de saída. Isso é faculdade, tem que ser mais livre. Falei, olha, é o seguinte, você tem razão, eu vou conversar com os professores, mas enquanto isso, vá fazendo a sua parte de aluna. Porque você está aqui como coordenadora, porque você está querendo comandar o curso, não é? Então, faça o seu papel de aluna, estude, cumpra com a sua disciplina e as coisas vão dar certo. Pronto, lá foi ela, e ela ficou observando. Depois, mais tarde, veio o professor dizendo, olha, esses alunos estão muito indisciplinados, está cada dia mais difícil, não sei como é que vai ser aí, eles querem assistir aula olhando o celular, né, não estudam adequadamente, querem só pegar resumos prontos. Aí eu respondi, ok, professor, o senhor tem razão, eu vou conversar com os representantes, fazer uma reunião, para que eles sejam mais disciplinados, para que estudem mais, mas enquanto isso, fica tranquilo que a coordenadora está aqui, então faça o seu papel lá de professor, né? Chegue na hora, faça o que é o plano, estimule esses alunos a estudarem mais do que decorarem e faça o seu papel, deixe comigo que eu vou resolver. Aí ele foi embora. Aí a professora, mas aí é muito difícil. É muito difícil ser coordenadora. Nunca que eu vou conseguir ter a paciência que você tem. Vem um, você fala, ok, vá. Vai o outro, você fala da mesma forma. Aí eu disse, ok, tudo bem, você tem razão, vamos ver uma outra professora para poder coordenar, enquanto isso vai fazendo o seu trabalho de professora. O que acontece? Acontece que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o problema, gastamos energia com o problema do outro do que com o nosso problema. E aí nós sofremos e não nos perdoamos. Quando nós temos um problema mundial, uma guerra, o que nós podemos fazer pela guerra que está acontecendo do outro lado do mundo? O que podemos fazer? Prece. Podemos orar. Não é verdade? A não ser que você seja um missionário, né? E aí sim você se prepare, vá lá participar da Cruz Vermelha e vá lá resolver essa questão que está lá. Imagine, então, que seja um problema do país. Bom, aí já está mais perto de nós, não é verdade? Mas nós somos presidentes do país? Não, mas nós votamos, não é isso? Então, esse é um problema coletivo. O que eu posso fazer? Colaborar, contribuir, deixar a minha parte. Se cada um fizer um pouquinho, o coletivo se resolve, não é verdade? Se cada um contribuir um pouquinho, não ficar esperando demais do outro, não é ótimo? Não fica pesado para ninguém, não é verdade? Se cada um contribuir um pouquinho, o coletivo se resolve. Acabei de escutar aqui que alguém contribuiu com o ar-condicionado, não foi? Contribuiu. Cada um contribui. Esse é o que eu estou sabendo, que eu sei que muitos contribuem, né? Então, cada um contribuindo um pouco, não é verdade? E se for um problema só meu, a quem cabe resolver? O problema é com a criança. Então, o que eu faço? Eu pego a criança e entrego para a escola. É isso? A escola tem a função de fazer a parte instrutiva, de conhecimentos, de educação também. Mas a quem cabe ensinar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, me desculpe, por favor? A quem cabe? A família. Mãe e pai, não é isso? Então, cada um precisa assumir o seu papel quando o problema é seu. A família, a escola vai fazer o papel de pai e mãe? Não, porque senão vai colocar de castigo, não é isso?
Então, esse não é papel de pai e mãe, é só um exemplo. Quando o professor quer assumir o que cabe à família, dá problema. Então, cada um precisa resolver o seu problema. Então, se esse problema chegou até aqui, então eu tenho a minha parcela de colaboração, de contribuição. Então, meus queridos, normalmente essas colaborações, essas contribuições, esses papéis, eles perpassam pelo BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ah, mas é porque você não vive lá em casa? Lá em casa, quanto mais eu ajudo, mais folgam. Lá em casa, quanto mais faço pelo outro, mais o outro quer que eu faça. Ok? Pode ser que esteja havendo uma troca de papéis. Uma coisa é você fazer para o outro. Outra coisa é fazer pelo outro. Quando você faz para o outro, você está ajudando. Quando você assume o lugar do outro, você está dizendo que o outro não tem competência para fazer. Você está dizendo que você não dá conta para o outro, você não dá conta de fazer e por isso eu vou fazer para você. Bom, mas é uma família grande, tem crianças pequenas. Ah, a criança consegue carregar só o lápis então, de 2 anos, então ela vai carregar o lápis. Ah, ela já consegue carregar a mochila? Então ela vai carregar a mochila. Mas às vezes a mãe não tem paciência de carregar a mochila porque o menino demora no tempo dele. No tempo dele. Então, quando eu assumo o papel do outro, eu estou naquele texto, naquele trecho, naquela frase que eu gosto muito, que diz assim: todo folgado tem um sufocado que se sufoca para manter a folga do folgado. Já ouviram? Eu já falei isso aqui? Não? Quer que eu repita? Todo folgado tem um sufocado que se sufoca para manter a folga do folgado. Então, se tem um folgado, é porque tem um sufocado alimentando a folga dele. Certo? Ensina a criança desde pequeno. Levantou, arrumou a cama. Sujou o copo, lave seu próprio copo. Mesmo que tenha alguém para fazer tudo isso por ele, ensine a criança a fazer isso. Porque não é possível que 2 pessoas numa casa, 2 sujam e 1 lava. Não é verdade? Aliás, senhoras, onde é que está escrito que cabe a mulher lavar os pratos? Na Constituição Federal. Está, doutor Emídio? Não. Pode procurar lá. Não está escrito em lugar nenhum. Então, qualquer um dos 2 pode lavar, não pode? Ih, Sebastião, estou causando intriga aqui, hein? Não está escrito em lugar algum, é uma convenção social, não é? Mas todos podem contribuir. Só estou dando um exemplo. Então, veja bem. Aliás, Jesus até com Marta e Maria, o que é que Jesus falou para Marta? Está lá Marta, desorientada, cozinhando muita gente, porque o mestre estava lá, não é isso? Cozinhando, né? Lavando, organizando tudo. Maria lá, só conversando com Jesus. Aí, Senhor, fala para Maria vir me ajudar aqui na cozinha. Aí ele, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Né? Não estou dizendo que não tem que arrumar, gente. Só estou dizendo que nós temos que buscar o equilíbrio das coisas. Né? E buscar esse equilíbrio, o que é que significa? Saber qual é o papel de cada um. E para finalizar, né, essa primeira etapa, está dentro do horário, tá, Sebastião? Está tudo certo, né? Os 20 e 20. Para concluir, nós precisamos entender que nós temos memórias. Desde que nós nascemos, nós temos memórias. E as gentilezas, elas vão sendo registradas na memória da criança, do adolescente. O adolescente nada mais é aquilo que nós fizemos dele desde criança e o que ele fez dele mesmo. Se há o hábito do diálogo e das boas memórias na infância, isso vai acontecer na adolescência.
Mesmo porque, muitas vezes, a adolescência dos filhos coincide com a menopausa da mãe e a andropausa do pai. Então, é uma montanha-russa de hormônios. Então, todos precisam ter muita paciência. Então, a nossa memória, né, principalmente a memória não declarativa, né, que nós temos 2 tipos de memória, a declarativa e a não declarativa. Tem outras, vou sintetizar nas 2. A memória declarativa, aquela que é armazenada ali no hipocampo, em várias outras partes do cérebro, é aquela memória de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A de curto prazo é aquela memória que eu olhei um número de telefone rapidamente e já eu lembro. Pronto. Todos nós temos uma memória média. Também não é muito bom a gente ter uma super memória, porque senão a gente vai se lembrar de coisas até desagradáveis. A memória de médio prazo é algo que eu estudei, que eu me lembro. E a de longo prazo é aquela de uma informação que eu tive lá quando eu estudei geografia pela primeira vez. Então, demora a encontrar essa informação, mas ela vem. E a memória não declarativa é aquela que você usa quando anda de bicicleta pela primeira vez. Quando você subir em uma bicicleta, você vai se lembrar novamente. Bom, essa é a memória do condicionamento. Essa é a memória dos hábitos. São essas memórias que nós levamos de uma encarnação para outra, sabia disso? São essas memórias da prática. Então, por isso que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Provas, ou seja, você sabe, mas você coloca em prática? Você sabe que precisa ser uma pessoa honesta, mas você coloca isso em prática? Você sabe que você precisa ser uma pessoa que é corajosa, mas você coloca isso em prática? É a caridade, é a capacidade de evoluir constantemente por meio da sua prática. Então, quando eu falo em memórias e em generosidade, eu estou dizendo que, muitas vezes, a prática da gentileza, no começo, ela precisa ser forçada. É certo isso? No começo, sim. Porque depois, com pequenos atos de nobreza, eu falo assim, eu preciso fazer isso. Não vou muito com a cara daquela pessoa, mas eu vou ser gentil. Comece assim. Com o tempo você vai praticando, daqui a pouco é igual sair de um cômodo e desligar a luz. Quando você menos percebe, você já bateu a mão ali e já desligou a luz. Então comece assim, na prática do dia a dia, nos pequenos atos de nobreza, nos pequenos atos de gentileza, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, na rua, na casa espírita, em todos os locais onde nós tenhamos a capacidade e a necessidade de convivência com o outro. Assim, quem sabe, Jesus possa habitar em nós o tempo todo, não só na teoria, mas também na prática. Que Jesus abençoe vocês. Muita paz. Agora, bebe água. Quem falou bebe água? Ah, você falou, vai beber? Pensei, que gentileza. Tem que usar esse aqui, mais 2. Pessoal, agora vai ser espécie de uma entrevista que a gente vai fazer. E no final, se der tempo, a gente tiver alguma pergunta que queira fazer, vocês, no final, a gente passa. A primeira pergunta é para a doutora Marisley. Qual a necessidade da evangelização infantil na casa espírita? Ótima pergunta, Sebastião. Temos, em média, 2 minutos, né, para responder. 3 minutos. 3 minutos. Bom, vamos lá. Talvez até vocês já saibam a resposta. A evangelização, tudo aquilo que nós fazemos em favor das crianças, nós estamos fazendo em favor do futuro. Se nós não trabalharmos com afinco para a evangelização infantil, para o trabalho com os adolescentes, com os jovens, nós estamos correndo o risco de não termos
o trabalhador da casa espírita, de não termos a assiduidade, os membros, os frequentadores da casa espírita. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós temos que trabalhar em favor das crianças, porque nem sempre a criança, por ter a própria doutrina já nos ensina, o fato de ser criança não significa dizer que seja um espírito puro, né? A pureza da criança não determina a pureza espiritual. Então, é necessário, sim, que haja aquilo que a gente chama de profissão de fé, que desde o bebê ela frequente a casa espírita para que ela tenha o hábito de se aproximar não somente das vibrações espirituais, mas da proteção espiritual que, sim, a frequência à casa espírita contribui. Ela não é 100%, mas ela contribui. Então, 2 aspectos importantes. O crescimento da doutrina espírita, né, dos povos espíritas, desses povos esclarecidos, e também a formação espiritual dessa criança para que ela evolua de maneira mais rápida. Então, nesse caso, a melhoria do ser humano, né? Agora, a próxima pergunta para o doutor Emídio. O livro Tratado dos Evangelhos é um livro que pode ser usado pelos jovens da Mocidade Espírita, e como o jovem pode atuar como divulgador do Cristo e do Espiritismo? Muito boa pergunta. Quero cumprimentar a professora Marisley pela excelente reflexão e dizer que os discípulos de Jesus eram todos jovens. O mais novo era João Evangelista, que tinha 16 anos. A faixa etária dos discípulos de Jesus era 16, 17, 18. O mais velho era Pedro, que tinha 28 anos. Então, todos eram jovens. Agora, vejamos, Jesus, o ser mais evoluído que esteve aqui na Terra, esteve aqui para nos trazer um Deus de amor, para que nós possamos renovar e fortalecer a fé, aprendermos a confiar na ação divina. Ele poderia ter feito tudo sozinho, ou ter escolhido sacerdotes, doutores. Ele escolheu jovens pescadores. Ou seja, é na juventude que o Espírito dá o impulso da evolução. É na juventude que o Espírito ganha energia renovada para chegar à fase adulta com todo vigor e com todo entendimento e vontade espiritual. Cabe ao jovem a grande missão de motivar os movimentos religiosos. Cabe ao jovem, através do estudo, através da arte, através do trabalho, dar ao adulto e ao idoso a energia do entusiasmo. O nome Boa Nova significa entusiasmo, ou seja, alegrar o coração, otimismo. Então, Jesus escolheu pessoas jovens, otimistas, e cada um deu ali a sua vida em favor da propagação do Evangelho. Então, dentre todas as idades, infância, juventude, fase adulta e a fase da senectude, é na juventude que a espiritualidade confia mais, porque sabe que ali o jovem está recém-reencarnado, acabou de chegar, com propósitos no plano espiritual. Ele veio e ainda se recorda de que ele tem compromisso com a sua nova vida, com a sua nova existência. Já temos grupos de estudos lá no Irradiação Espírita, em Goiânia, de jovens estudando o Tratado dos Evangelhos. Então, se o Evangelho necessita de ser divulgado, de ser propagado no mundo inteiro, a primeira missão do jovem. O nosso Chico Xavier começou o seu trabalho mediúnico muito jovem. Divaldo Franco fez sua primeira palestra fora da Bahia aos 18 anos, em Aracaju. Ou seja, cabe ao jovem a grande missão
de levar o evangelho. E depois disso, já na fase adulta, consolidar esse trabalho redentor. Marisley, vou chamar de Marisley. Qual a importância do evangelho e o culto do evangelho no lar para o casal e familiares? Tudo, né? Ainda falando um pouco a respeito da primeira pergunta, nós fazemos palestras em várias casas. E eu acho interessante quando às vezes a gente está fazendo palestra e tem uma mãe lá no fundo com a criança, tem uma outra passando aqui. Sabe que não incomoda isso? Significa que a casa está viva. Mas muitas casas não aceitam a disciplina adulta aqui, ou então tem outras que tem o cantinho lá das crianças. E há casas também que dão mais abertura para os jovens. Um jovem uma vez me falou, até que eu queria, mas é tanta participação que a gente tem que ter, tantos dias que a gente tem que ir, a gente estuda, prepara para o vestibular, não tem tempo. Se fosse um dia só, daria, né? Daria para ir. E uma outra jovem me falou assim, olha, se eu pudesse ter a oportunidade de cantar, porque é isso que eles querem, né? Eles querem aparecer, eles querem interagir, aparecer no bom sentido, eles querem cantar, né? Querem fazer do jeito deles, querem ser ouvidos. E isso começa lá no culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, ele é feito há mais de 2000 anos. Na época dos cristãos primitivos, onde muitos eram proibidos, né, de revelar sua fé, eles se reuniam nas casas e estudavam o Evangelho, relembravam, né, o que tinha acontecido com Jesus. Então, existe um poder muito grande quando se faz a reunião da família, uma vez por semana. Ah, mas são só 2. Ok, onde houver 2 ou mais, ali estarei. Né? Ah, hoje eu estou só eu. Faça você sozinho o seu culto do Evangelho no lar. Prepare a água, prepare o livro, os livros. Né? Agora vocês têm o tratado aí para fazer o culto do Evangelho no lar. Leia pausadamente. Dê abertura para comentar ou não, se quiser. Né? Às vezes a gente faz comentário, às vezes só faz a leitura. Né? Faça a oração inicial, faça a leitura, depois faça a prece final, beba água fluidificada. Agora, o culto do Evangelho no lar, ele é uma bênção para casa. Ele é uma proteção espiritual para os moradores, até para os vizinhos. Ele te protege durante a semana, mas tem data de validade, viu? Deu 7 dias, ele vai diminuir. Então, tem que fazer de novo. Então, toda semana. E se você perceber que aquele horário está tendo muito assédio e que você não consegue, tudo acontece naquele horário, então já fique de antena ligada. Pode não ser um horário adequado, não seja tão rigoroso, mas também pode ser influências negativas para que você não faça o culto do Evangelho no lar. Chegou visita? Vai ter que participar com você no seu culto, né? Aí, dependendo da visita, você adapta, faz mais rápido, né? Mas o culto, ele vai ser essa chave de proteção. Por quê? É como um colar de pérolas. Então, você frequenta a casa espírita nessa profissão de fé, que é importantíssima, né? Então, você faz aquele colar, aquela pedra maior, como frequentador da casa espírita, e você faz as outras pedrinhas do colar, que é o culto do Evangelho no lar, semanalmente. Então, é essa proteção para você, para sua família, para manter a prosperidade na sua casa, e muitos assuntos que muitas vezes você precisa falar com o outro e às vezes não encontra uma brecha, a frase, a palavra vai aparecer no culto do Evangelho no lar. E mesmo que a família esteja em um momento de crise, que está magoado, que está chateado, que não quer aproximação, ou aconteceu alguma coisa desagradável naquele dia ou naquela semana, aí você fala, vou ter que sentar junto com o fulano para ler o Evangelho. Vai ter que sentar junto com o fulano, né? Às vezes os irmãos, não sei como é que estão.
Vai ter que sentar ali. Então é aquele momento de trégua, é aquele momento de água limpa. E aí termina o culto, você pode dizer, mas que bobagem, né? Poderia ter resolvido de uma forma muito mais simples. Então, a palavra do culto do Evangelho no lar é: faça, que os benefícios vêm. Agora para o Dr. Emídio. Como melhorar a frequência nas casas espíritas e como mantê-la? A frequência das pessoas, né? O estudo e o trabalho. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o conhecimento, dentro do seu aspecto científico, filosófico e religioso, e o seu trabalho em benefício do próximo. O seu trabalho espiritual, através do atendimento aos espíritos sofredores, o trabalho assistencial, através de chegarmos até as pessoas, de visitarmos os lares necessitados. Temos núcleos de evangelização volante. Muitas vezes a família não pode ir ao centro espírita, mas o centro espírita pode ir até o local, aquele bairro, fazer o seu trabalho de assistência e de instrução. Agora, tudo isso vinculado à forma como Jesus nos ensinou. Como Jesus nos ensinou. Ou seja, fortalecermos a nossa fé e aprendermos que a nossa missão é semear. A colheita nem sempre nos cabe. Muitas vezes nós queremos ter o controle de tudo. Controlar o início, o meio e o fim de um processo. Vamos fazer a parte nossa e vamos deixar que a espiritualidade, as leis divinas e o nosso Pai Celeste façam suas partes. Fé é confiar na providência divina. Fé é confiar que a assistência espiritual sempre está conosco. Fé é caminharmos sobre as águas sem termos medo se vamos ou não afogar. A missão da casa espírita é semelhante à missão do hospital, que cuida do doente, do enfermo, todos nós somos, que vem, é a escola, que vem instruir e ao mesmo tempo que vem acolher. A nossa missão é acolhimento, acolher dentro e fora da casa espírita. E quando nós estivermos em nossa vida, no cotidiano, no trabalho, que sejamos nós, cada um de nós, o centro espírita presente naquele lugar. Então, o estudo, o trabalho, a dedicação e a confiança de que Deus cuida de todos nós. Não tenhamos a presunção de resolvermos todos os problemas. Vamos fazer o que for possível e deixemos e confiemos que a espiritualidade trabalha muito mais, com mais acerto do que nós. Quando nós fazemos as nossas partes e deixamos que a espiritualidade e confiamos na espiritualidade para que ela faça a sua parte, nós sofremos quase nada. Nós aprendemos com o tempo de que sem a fé, sem essa fé raciocinada da doutrina, fica muito difícil nós queremos ter o controle de tudo e principalmente dos outros. Agora para a doutora Marisley. Como os idosos podem melhorar a qualidade de vida segundo o Evangelho de Jesus? Bom, podem ler o livro, olha, outro livro propaganda aqui, né? Enfermagem na Saúde do Idoso. É um livro que nós escrevemos, ele tinha 100 páginas, mas aí como eu percebi que a população mundial estava envelhecendo, ele agora tem 480 páginas. É um livro para cuidadores, é um livro para a própria pessoa envelhecer com saúde. Bom, abri meu parêntese. Feita propaganda, né? Olha, quando Emídio estava com 59 anos, ele ficou numa empolgação, parecia um menino. Mas ele só tinha 59. Ele falou, agora eu já vou poder ter vários benefícios, né? Tem a carteira do idoso, vou poder estacionar, vou poder ter entrada livre, não sei o quê, muitas coisas. Depois ele descobriu que não eram tantas assim, né?
Mas foi uma alegria quando ele fez 60, e eu só observando. É um menino, 61 já, né? 61 anos. Sebastião, as pessoas com mais de 60 anos no passado ficavam em casa ou então ali. Hoje são extremamente ativas. A mente brilhante. A experiência traz uma lucidez fantástica. E a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, ela perpassa pela experiência que elas têm, mas eu vou usar um processo mnemônico aqui, todos começando com a letra A. Deixa eu ver aqui. Vê se vocês fazem. Todos vocês que têm mais do que 60 anos aqui, eu estou vendo que tem uns aqui, né? Uns 2 só. 60. Não. Nada. Imagina. Olha, esse povo está bebendo uma água boa. 66. Levante a mão, então, quem tem mais de 60, porque daqui... Olha! Meu Deus, vocês estão muito bem. Olha só. Então, vamos lá. Primeiro, a letra A. Vocês respiram adequadamente pelas duas narinas? Ou uma está sempre entupida? Sim ou não? Sim. Isso é muito importante. Ar. Respirar bem. Respirar adequadamente. Respirar adequadamente. Faça isso conscientemente toda vez que você se lembrar que está vivo. Respire bem. Ar. Segunda letra A. Água. Beba água. Da mesma forma que nossos cabelos vão ficando brancos, as papilas gustativas, né, nossa língua, ela vai estragando também. Por isso que às vezes a gente fala assim, bom, a comida já está salgada. Tá nada, mas é porque já estragou as papilas gustativas. Então vai colocando cada vez mais tempero. E estraga o centro da sede também. Então a gente fica com preguiça de beber água. Então mantenha lá uma garrafa e beba no mínimo um copo desse por hora. Sabia disso? Né? Água. Mas tão importante quanto a água é a água das frutas, da melancia, da laranja. Lá vai. Bom, ar, água. Alimentação adequada. Um prato colorido. Aí eu escuto assim, mas eu já tenho 80, já vivi muito mais do que você. Então, se eu cheguei até aqui, o jeito de eu comer tá certo. Falei, então continue. Continue. Se chegou até os 80 e tá tudo bem, se alimentando daquele jeito, parabéns, seu método deu certo. Não vou mudar nada. Né? Ah, meu colesterol tá alto. Mas tá bom, tá, então vai. Né? Não começa com aquelas restrições, não, porque se já chegou aos 80, porque deu certo. Agora, aos 60, pode ir reduzindo a gordura, o bacon, bebida alcoólica nem pensar, né? Vai reduzindo o carboidrato, cuida do fígado, que aí você vai ganhar 20. Outro A. Agora eu gastei todo o tempo, né, Sebastião? Atividade física. Precisa fazer atividade física. Vai virar atleta da noite para o dia? Não. Atividade física, caminhar, se abaixar, né? Cuidar do jardim. Tem que ir, ele vai até ali, caminhe, faça a sua atividade física. Não precisa forçar demais também, não. Tá? Vá no seu ritmo, mas faça todos os dias, pelo menos. Tenha pelo menos 10 mil passos por dia. Tem muitos outros As, né? Mas o que eu gosto de chamar a atenção é de aprender sempre. E na casa, aprender sempre. Aprender todos os dias uma coisa nova. Ser um menino, ser uma menina, que quando aprendeu uma coisa, viu um conhecimento novo, falou, você viu? Nossa, eu não sabia daquilo. Sério? Se empolgar com o aprendizado. Aprender um crochê novo, ler um livro novo, ler um comentário novo. Mas eu já li esse livro, já sei. Leia de novo, que a sua mente é outra. Aprender sempre. E na casa espírita é um local de aprender. Eu não sei se aqui tem grupo de senhoras? Não. Você diz tudo? Grupo de senhoras, que são as mulheres que comandam tudo na vida. Não? Cadê o grupo das senhoras? Do grupo das senhoras nasce às vezes, eu sei que tem mulheres poderosas aqui,
Homens também, mas como eu sou mulher, vou puxar a lata para minha sardinha para minha lata. Grupos de mulheres. Do grupo das senhoras nasce o grupo de jovens, porque elas acabam deixando eles tomarem algumas liberdades, né? Aqui na frente. E do grupo de jovens nasce o grupo das crianças. E os homens tratem de se organizar também para formar grupos de homens empreendedores, onde eles se reúnem para falar de negócios. Sabe, na casa espírita pode falar disso, mas não é coisa material. Podem se reunir. Um vai trazendo uma ideia para a outra, um vai dando dicas de empreendedorismo para o outro. E assim a casa vai ficando animada, alegre, cheia de vida. Toda vez que a gente vem aqui, né, a gente sente uma vibração boa no centro espírita. E essa vibração boa vem desse interesse do estudo, desse trabalho fantástico que vocês fazem. Mas, de alguma forma, para além desse trabalho, agora eu coloquei pimenta no vatapá aqui, né, o grupo de senhoras. Nós temos um misto. O misto. Nós temos um grupo misto, que é de senhores e senhoras. Na segunda-feira, jovens, né? E também a gentileza é bom? É bom. Para os idosos, né? Agora a pergunta para o Dr. Emídio. Como melhorar a convivência entre os trabalhadores da casa e frequentadores? Muito bem. Os frequentadores, acolhimento. A pessoa que chegar, ser acolhida. A pessoa vai, assiste a uma palestra, mas não pode sair dali sem ser abordada. Olha, é a primeira vez que você está vindo, como é que está? Precisa de alguma coisa? Ou seja, alguém que entra na casa da gente, a gente tem que atender bem. A gente precisa desenvolver essa prática de acolher as pessoas que chegam pela primeira vez na casa espírita. Eu aprendi uma coisa com Dona Maria Antonieta, lá do Irradiação Espírita Cristã, uma das fundadoras. Todo trabalhador tinha sua função. Chegava alguém para fazer um trabalho. Vou dar um exemplo. Chegou uma vez lá um rapaz que tinha certas limitações. E ela organizou o seguinte: sua missão é apagar a luz na hora do passe. Ele cuidava só disso. A hora do passe, ele apagava a luz. Ou seja, para acolher bem quem chega, é dar a essa pessoa uma atividade, um trabalho. Mas um trabalho que a pessoa goste de fazer, se sinta identificado. Às vezes a pessoa não quer fazer aquele trabalho e, por falta de trabalhador, a pessoa faz. Mas até o momento que chegue alguém que tem aquele talento, tem talento musical, oportunidade de trabalhar na área musical, tem talento para administrar, oportunidade para trabalhar na área administrativa, ou na área burocrática, ou na área assistencial. Ou seja, como já dizia o apóstolo Paulo, né? O corpo do Cristo tem muitos membros, ou seja, há trabalho para todos. E na casa espírita, cada um respeitar a função do outro, cada um perceber e respeitar o talento do outro. Porque quando a pessoa nasce com aquele talento e tem aquela vocação, e tem a oportunidade de aplicar o talento e a vocação, o trabalho rende. Então, o trabalhador da casa espírita, no lugar certo. Gosta de falar? Vai falar. Gosta de escrever? Vai escrever. Gosta de criança? Vai evangelizar. Gosta do jovem? Vai fazer atividade de evangelização e atividade com o jovem. Teatro, música, assistência. Ou seja, dá a cada um a oportunidade de trabalhar, de fazer o que gosta. Assim, vai haver uma interação e acolher bem os nossos participantes. É impressionante. Uma vez eu estive em Uberlândia, no Centro Espírita. 5 anos depois, eu fui lá, era muito jovem, eu devia ter 24 anos. 5 anos depois eu voltei àquela casa espírita, o presidente sabia o meu nome.
Olá, Emídio, há quanto tempo? Eu falei, assustei. Olá, Emídio? Ele nunca esqueceu do nome. Então, desenvolvermos técnicas para não esquecermos o nome das pessoas. Eu fui uma vez só, e o presidente daquela instituição espírita lembrou-me do meu nome 5 anos depois que eu fui, e não foi como orador. Eu trabalhava na Embratel, eu fui como frequentador. Cheguei lá, fiquei sentado, assisti palestra, depois me identifiquei. Eu falei, olha, eu sou de Goiânia, meu nome é Emídio, estou aqui trabalhando na Embratel, e pronto. Nem me identifiquei como orador espírita. 5 anos depois eu voltei lá e ele lembrou do meu nome. Então, é isso que a gente precisa fazer. Escolher sua função, sua atividade e dar a cada um a oportunidade de crescer através do trabalho. As minhas perguntas aqui finalizou. Alguém tem alguma pergunta que deseja fazer? Porque isso aparece na... É só mais assim para tirar uma dúvida. Quando eu realizo o culto do Evangelho no lar, na minha casa, eu reúno minha família e geralmente eu levo um casal que está frequentando aqui comigo também. E eu tenho costume assim, de fazer no culto do Evangelho, eu implantei o momento do perdão. Eu peço perdão aos meus obsessores, faço a minha família fazer uma leitura de preces, de perdão, e no final eu finalizo com a minha prece do coração, do perdão, né? Eu queria saber, é correto? E outra coisa também, deixa eu ver se eu lembro o que eu ia te perguntar. Muitas vezes, assim, não muitas vezes, de 6 em 6 meses, eu tenho uma consulta médica com o Dr. Jorge Cecílio Daer. Ele só pode me atender no sábado, justamente no meu horário do culto do Evangelho, que é 10 horas. Aliás, eu tenho que estar lá 8, mas ele me atende às 10. E eu venho assim a semana já pedindo perdão à espiritualidade, pedindo à espiritualidade se eu posso, né? Para me incentivar, assim, me dar aquela inspiração. E pedindo perdão e pedindo inspiração, se eu posso fazer o culto mais cedo. E geralmente eu faço, né? Eu faço o culto às 7 horas da manhã, que são meia hora, 7h30. E aí é que eu queria tirar a dúvida também com vocês, se eu estou fazendo correto ou não. Quem vai responder? Bom, o culto do Evangelho no Lar, ele é um culto normal. Ele é ao mesmo tempo religioso, ele é filosófico e ele é também científico. Então, existe um momento da religiosidade, do sagrado, que é a oração, é a leitura de textos voltados para o Evangelho de Jesus, mas ele também pode ser filosófico, né, onde você pode incluir outras literaturas que vão ajudar você ou ajudar a sua família. Então, essas preces aí, por exemplo, de perdão, né, de liberação, né, também elas entram e fazem parte. E é também um momento científico, onde você pode incluir literaturas que vão trazer uma abordagem mais científica de como nós podemos ser pessoas melhores. Então, há sim essa flexibilidade no culto, porque é justamente aquilo que vocês podem estar precisando naquele momento. E a flexibilidade do horário, sua consciência já está alinhada. Então, naquele dia do mês onde tem aquela questão, você faz mais cedo ou você faz mais tarde. E quanto a isso, não há problema nenhum, né? A espiritualidade já tá sabendo. Que não pode, às vezes, é ficar nessa indisciplina de horário, porque realmente a espiritualidade maior, ela traz, né, espíritos que precisam, às vezes, justamente daquela instrução. Né? E tem até uns casos, né, de pessoas que contam que eles saíram assim, né, fileiradinhos, porque esperavam o culto e naquele dia não foi feito.
Então, nem a corda do violão não pode ser frouxa demais e nem apertada demais. Respondi? Doutor Emídio, considerações finais. Agradecer por essa oportunidade, esse carinho, esse atendimento, esse acolhimento, e dizer o quanto nós estamos felizes por estarmos aqui. Anápolis é uma cidade, espiritualmente falando, equilibrada, um clima acolhedor, pessoas educadas, e é sempre bom estarmos aqui bebendo dessa energia, aproveitando dessa energia salutar. Desejo a todos um ótimo final de ano, um excelente 2024, que nós possamos fazer mais e melhor, mas sempre pensando que o importante é fazermos o que nós podemos fazer. O que não foi possível esse ano, continua para o ano que vem. E dizemos que estamos sempre às ordens, Sebastião, para o que vocês quiserem. Desejo a todos muita luz, muita paz. Doutora Marisley, considerações finais. Assim como Emídio, também quero agradecer, né, pelo convite, né, Sebastião e sua família, né, sempre muito generosos conosco, muito gentis conosco, né, com essa energia boa. Anápolis é uma cidade, né, muito querida. Fomos bem acolhidos aqui todas as vezes que nós chegamos. Como que é o nome dela, que está sentada ali atrás do Vinícius? Dona Zilda, presidente da nossa casa. Dona Zilda nos recebeu com um sorriso, né? Muito obrigada pelo seu acolhimento, pelo seu carinho. Muitos também nos cumprimentando. Eu só gostaria de fazer uma coisinha bem breve aqui, já está passando o horário. Eu gostaria que um olhasse para o outro que está do lado e dissesse: muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Por você ter vindo. Ou muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, muito obrigada. Agora olhe para o outro novamente e dê palmas para o outro e fala: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Coloque a sua mão direita acima da cabeça da pessoa que está e diga: Jesus está com você. Ah, que maravilha. Com isso, eu agradeço. Encerro aqui a nossa participação. Que Jesus abençoe cada um, que leve ao lar de cada um a bênção, a proteção, a luz, o amor, a prosperidade, a gentileza, a alegria de viver. Que todos recebam nesse momento as melhores vibrações de gratidão nossas aqui, minha, de Emídio, do Vinícius e da Cecília. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe essa casa sempre. Que seja. Nesse momento nós agradecemos para vocês. Nesse momento nós agradecemos pela presença de vocês, pela disposição de poder estar aqui, de atender o convite. Que Jesus possa abençoar a você, Marisley, pelas suas colocações na tarde de hoje. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão a você por aceitar o convite, ao doutor Emídio, que sempre gentil. O outro dia que eu, na primeira vez próxima, recente, que teve aqui o dia do lançamento do livro, ele falou assim: não, eu vou ir só para te ver. Eu falei assim, eu fiquei tão empolgado que eu cheguei lá em casa e falei para a Gorete, eu falei assim, não, mas pensa o que ele falou para mim. Então assim, a gente sente feliz. Muito obrigado. E hoje dizer que o Emídio trouxe aí a dona Zenóbia, lá da livraria, como é que chama de livraria? Castro Alves. Castro Alves. A renda vai para o Rediação. Ela enviou uns livros tratados do Evangelho, se não me engano, 20 ou 24, né? 20 livros, e esses 20 livros, o preço de capa deles é 143, Tratado dos Evangelhos, segunda edição. Hoje, para quem for comprar, porque o autor está presente, vai sair no valor de R$120. Então, é um desconto que estamos fazendo, e essa diferença aí
por exemplo, 143, e aí a livraria dá um desconto. Esses R$20 vai para beneficiar a Casa Francisco de Assis. Então, as pessoas que não adquiriram e desejam e quiser adquirir, tanto vai ter agora, como posteriormente teremos aqui alguns exemplares e que pode se adquirir. O melhor presente de Natal é Jesus. Para quem está preocupado sobre qual presente de Natal vai dar ou que vai colocar embaixo da árvore, eu digo que o melhor presente de Natal é Jesus. É porque é um roteiro de luz. Quando a gente procura contribuir, né, a gente está auxiliando as pessoas. A gente não consegue mudar ninguém, mas conseguimos contribuir. Então, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Nesse momento nós vamos fazer a prece final, agradecendo a Deus, agradecendo